Muito bem, agora creio que nós já estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Então, bem-vindos, né, a todos e todas. Eu vi, né, pessoal aí se cumprimentando já, pessoal conhecido, tá? Muito bom estar com vocês de novo, nosso terceiro encontro, hoje sobre o Mitologias Jurídicas da Modernidade. Para quem participou da primeira live, né, só lá no Instagram, então acabou tendo aí bastante já do que a gente poderia falar do livro. A partir disso, eu vou tentar fazer uma descrição um pouco mais pormenorizada de algumas questões, né? E depois falar um pouquinho de como eu vejo algumas particularidades do livro, creio que possa servir para nós. Primeira coisa, como o professor Arno falou, existe uma diferença interessante, que eventualmente para quem, por exemplo, conseguiu à época pegar o livro na biblioteca ou quem já adquiriu o livro de algum modo, anotar o seguinte: essa edição que eu tenho aqui é a segunda edição. No Brasil só existe até a segunda. Como o professor Arno falou, na Itália a gente tem o original, a terceira edição. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje o núcleo duro do livro, que é a primeira edição, que são os 3 primeiros artigos mais a introdução. Então são os artigos sobre, né, a ideia de lei e justiça, o artigo sobre mitologias jurídicas da modernidade propriamente dito e o artigo sobre códigos, acrescentado daquela introdução metodológica que talvez, por poucas páginas que sejam, são bem ricas e conseguem resumir bastante algumas dessas ideias que depois são aprofundadas ao longo do livro, né? Então, basicamente, qual é a ideia do professor Grossi, né? Então, ele já traz isso no prefácio. Ele quer denunciar simplismos e tirar a paz dos juristas. Então, perceba-se que é um objetivo bastante ousado, né? E ele vai fazer isso justamente discutindo, né, o papel da história do direito, o papel que ele entende que é o papel da história do direito, que ele repete em vários escritos, que é de servir o historiador do direito enquanto uma consciência crítica do jurista. Já falamos disso aqui várias vezes. O historiador do direito é uma espécie de um grilo falante, né, nos ombros do jurista. Ou seja, o objetivo dele é revelar a complexidade do fenômeno jurídico, né? E muito menos, né, como o professor Arno tinha falado ali no final, na sua despedida da live, ser um erudito que sabe leis antigas, conhece os antigos julgados, os antigos juristas, ou seja, um mero exercício de erudição. Ainda que seja importante, porque um historiador constrói a história a partir de fontes, tá? Essa não é a tarefa principal. Digamos que a tarefa programática acaba se colocando. E se coloca, especialmente porque o jurista moderno, talvez menos vocês que estão começando a faculdade agora e que, eventualmente, quem se formou aí nos últimos anos, tenham, que é a ideia de um jurista que tem uma série de certezas, né? E certezas axiomáticas, valores os quais não se discutem, né? Ou seja, em que muitas das vezes o conhecimento e crença se confundem. E basicamente a discussão que se faz aqui entre a confusão entre crença e conhecimento, se dá a partir da ideia de lei, tá? Então é na ideia de lei em que isso fica evidente, tá? Então é esse um pouco o ponto que a gente tem que colocar aqui. Ou seja, isso não significa, por outro lado, falar que a lei, a legalidade e outros pontos que a gente vai poder discutir não sejam importantes, tá? E que não sejam conquistas, né, históricas, conquistas civilizacionais. Elas até de um lado podem ser vistas desse modo, mas elas devem ser vistas também enquanto soluções provisórias, porque o devir histórico nos demonstra que as várias soluções jurídicas ao longo do tempo foram provisórias. Nenhuma delas perdurou nos últimos 2.500 anos, 3.000 anos de civilização ocidental. Elas foram mudando ao longo do tempo. Então é um pouco essa ideia principal que a gente está colocando aqui, né? Ou seja, entender que essa eventual conquista, né, ela pôde também, como de fato o professor Grossi explora bastante bem no segundo artigo do livro, né, instrumento para a defesa de determinados interesses muito contingentes. Leia-se aqui os interesses burgueses, né, por assim dizer. E que essa simplificação do direito enquanto lei, ou seja, essa ideia de um direito focado apenas em uma única fonte em detrimento de outras, né, tem como consequência uma simplificação do direito. E essa simplificação é justamente entender o direito enquanto um comando de uma autoridade superior para uma autoridade inferior que se caracteriza por meio de uma construção que hoje a gente chama de norma.
Ou seja, perde-se aqui aquilo que o professor Grossi vai chamar de um caráter sapiencial do direito, ou seja, de entender o direito enquanto conhecimento, o direito enquanto experiência, ou seja, né, digamos, um entrecruzamento entre esse mundo erudito e esse mundo popular, a qual, né, os juristas passam simplesmente a impor os comandos feitos pela lei do Estado, tá, seja um mundo, seja o outro. Ou seja, perde-se a ideia de que o direito ele é fruto da sociedade. O direito se torna mero fruto da política, e de uma política que, como isso também já é bastante conhecido, se dá numa perspectiva afastada da sociedade em concreto. Tá? E que o professor Grossi enxerga como uma possibilidade de tentar reconectar esses dois mundos que parecem perdidos, tá? Uma visão ordenamental, digamos assim, do direito, ou seja, uma visão que entende o direito enquanto ordenamento jurídico, ou seja, que a ideia da organização do direito se coloca anterior à visão do direito enquanto norma. Tá? Essa é uma discussão que no debate teórico do direito ao longo do século XX aparece de modo bastante forte, né? Quase como uma disputa de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, se vem primeiro a norma ou a instituição que vive a norma, né? E aqui fica bastante claro, para o professor Grossi, essa visão de que o ordenamento vem antes, que as instituições, que os institutos jurídicos vêm antes do que as normas que a regulam. As normas são espelhos dessa organização social pré-existente. E não é o fato de ainda não estar revestido pela forma de lei que ela já não é direito. Então é esse o ponto aqui. Então, veja, algumas das abstrações que a gente pode pensar, né? Então, o povo, né? Nada mais interessante do que a abstração que se fez nos últimos 250 anos com relação ao povo. Tá? Por quê? Porque o povo, né, na verdade, é quem? Né? Se a gente olha a legislação, a ideia da burguesia, do proprietário, por exemplo. Né? A ideia de que o partido político é a única e última instância pela qual se pode acontecer a representação. Efetivamente, os partidos políticos, em quaisquer dos períodos, seja lá do final do século XVIII a hoje, efetivamente espelham de modo concreto e real e próximo, tá, a vontade popular. Tá? A ideia de segurança jurídica atrelada à ideia de legalidade não necessita de um filtro último ou superior ou posterior de justiça? Tá? São perguntas que nos ficam na cabeça. Tá? Ou seja, a lei nos garante que nós não tenhamos o cometimento de injustiças. O professor Grossi cita várias vezes os exemplos das leis raciais durante fascismo e nazismo, tá? E que são, né, uma prova concreta de que não. Tá? E por fim, algo talvez até hoje já um pouco diferente para nós no mundo brasileiro com relação do que acontecia na época e ainda hoje na Europa, o problema da irresponsabilidade política. Ou seja, aquele que faz a lei não tem responsabilidade nenhuma sobre o fato de fazê-la ou de não fazê-la. Tá? Talvez no Brasil, onde nós tivemos aí uma sucessão de parlamentares presos nos últimos anos, a gente possa pensar isso de algo de um modo um pouco diferente. Né? Ou seja, eventualmente, por exemplo, Eduardo Cunha, afinal, foi condenado por colocar vários jabutis, como assim eram chamados, nas leis brasileiras. Mas, né, isso aqui é algo que a gente pode fazer uma discussão ulterior. E uma questão importante para a prática da vida do direito é que, se nós olharmos as fontes do direito, o que efetivamente acontece, nós vamos perceber que a prática desmente a teoria. Ou seja, aquilo que as teorias do século XX vão dizer que são fontes do direito, e basicamente a fonte é a lei e todo o resto são manifestações menores ou pontuais ou supletivas, mas fonte mesmo é única e exclusivamente a lei, não é mais o que acontece na prática. O mundo dos privados já mostra que essas coisas acontecem de modo diferente. Então é um pouco essa a provocação. E, como o professor Grossi coloca, não são meras provocações, são fatos. Tá? Não é uma proposta teórica. Tá? Quem talvez faça uma proposta teórica a partir da história do direito seja o professor Espanha, né? Até esqueci de buscar o livrinho, tá? O pluralismo jurídico e direito democrático, que daí ali talvez sim você tenha uma proposta teórica para o direito a partir do pensamento histórico-jurídico. Aqui não, aqui a preocupação é muito mais de compreensão do objeto historiográfico, ou seja, de como você analisa
tá, os materiais que estão à sua disposição para fazer história do direito. Ou seja, é nesse sentido, por exemplo, que entra a ideia de comparação. A ideia de você ver mundos muito diversos, o professor Grossi utiliza aqui a metáfora da diferença entre o medieval e o moderno, e por isso que a gente fez nessa sequência, hoje, né, o Mitologias, e na semana passada, a Ordem Jurídica Medieval, justamente para entender em que modo esses livros conversam entre si. O Mitologias é posterior, inclusive, cronologicamente, foi escrito depois, é escrito em boa parte, como a gente lê no prefácio, na introdução, a partir das críticas que foram feitas à ordem jurídica medieval, para justamente mostrar as idiosincrasias, os problemas que o direito moderno há, em alguma medida ainda, e que servem para nós olharmos isso. E que justamente isso serve para aguçar o olhar do historiador, ou seja, o historiador que conhece a diferença entre esses vários mundos, entre o mundo medieval e o mundo moderno, e conhece também as diferenças internas entre o mundo medieval e o mundo moderno, cada um dentro de si, ou seja, que é diferente falar do século XVIII e do século XXI. Tá? Então, é justamente esse contexto que nos dá a possibilidade de pensar e repensar a história do direito. Ou seja, não se trata de fazer uma avaliação negativa da modernidade, uma avaliação otimista da Idade Média. Tá? Inclusive, o professor Gross vai dizer que otimistas são os modernos com relação à modernidade, mas serve justamente para dar a real dimensão, ou seja, do que são 250 anos de modernidade e do que foram 1.500 anos de ius comune, de direito medieval, de direito antigo. Então é isso. E daí, nesse sentido, que a gente lança a construção da obra, ou seja, primeiro, a discussão acerca da justiça, do conteúdo de justiça das leis, depois, a construção mais ampla de como se dá essa organização das mitologias jurídicas da modernidade, como elas conseguem se propagar, o professor Grossi utiliza várias vezes essa expressão, essa propaganda moderna, e é um pouco mesmo isso, a propaganda de uma civilização que encontra no direito um modo de se fazer presente, de se fazer vivo, e para depois, por fim, a gente discutir uma ideia que é muito particular, que eventualmente quem está entrando agora, quando mal entrou na faculdade de Direito, seja menos familiarizado, mas que é uma ideia muito próxima dos juristas em geral, que é a questão do código. O que é um código, para que serve um código, como um código se organiza e quais são as consequências da existência ou da não continuidade de existência desses códigos no mundo moderno. Tá? Pessoal, só para avisar que, se eventualmente, ainda falta bastante, mas se eventualmente a bateria do meu telefone acabar, eu continuo lá no Facebook, porque o Facebook está ligado ao computador, mas eu creio que a gente consiga terminá-la tranquilamente. Aquele comecinho ali, a primeira meia hora de problemas da transmissão com o professor Arno, me roubou uma bateria a qual me dá um probleminha. Vocês sabem que daí, como a única saída agora do telefone é bateria e fone de ouvido, acaba me complicando um pouquinho. Para fazer a discussão entre lei e justiça, o professor Grossi vai se utilizar fortemente da ideia de comparação e a ideia de comparação entre o medieval e o moderno. Ou seja, vai justamente colocar que todas as garantias, ou as principais garantias que o direito moderno fornece são garantias formais. Ou seja, as garantias estão pelo fato do direito ser feito por uma autoridade competente, que tem fundamento democrático, e que se organiza em determinados poderes do Estado, onde cada um tem uma atribuição específica, é que o direito possibilita proteção, tutela às pessoas. Ou seja, a justiça é um objetivo do direito, mas não há nenhuma garantia. Os exemplos de lei injustas nós temos aí aos borbotões. E que essa redução do direito à lei é recente. Então, qual é a questão? Como a gente viu com bastante detalhe na semana passada, basicamente a relação entre direito e política na Idade Média, ela é muito diferente da nossa moderna. O direito vem antes da política, porque o direito está na sociedade e a sociedade ela está, de certo modo, já auto-organizada. A política é um dos modos de organizar a sociedade, mas não o único modo. Ou seja, você tem várias possibilidades de pensar isso. E o modo como o professor Grossi apresenta, e aqui é interessante a gente olhar, é a partir de alguns exemplos concretos. Quando ele vai, por exemplo, citar como São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica a lei, o que é lei, ou melhor dizendo, lex, para utilizar
o léxico medieval, ou seja, para a gente não misturar as categorias. E lei é a ordem, né, estabelecida pela razão. Tá? Ainda que, né, você tenha ali na própria afirmação do Tomás de Aquino, que o professor Grossi traz, a ideia de que ela é declarada, proposta, né, por um governo. Tá? A questão é a seguinte, aqui as palavras não são inocentes. Um governo declara a lei, ou seja, ele expressa que pré-existe um conteúdo de justiça, que mais do que justiça é razão e por isso deve ser obedecida, e que ele faz questão de fazer cumprir. É isso que se declara. Para quem eventualmente já é formado em direito, sabe, né, quando você quer falar o efeito de uma ação declaratória, o que significa uma sentença declaratória. Ele simplesmente expressa, né, algo que já existe. Tá? Então, é isso, ou seja, quando você declara que uma lei é inconstitucional ou constitucional, ela já era inconstitucional quando ela foi feita. Ela já era constitucional quando foi feita, no caso de MADI ou de MADC. Tá? O que se está aqui é declarar essa, né, existência, a existência desse fato, ou declarar a existência, a pré-existência de uma relação jurídica. É diferente de algo que é constitutivo, ou seja, que forma. Né? Então, é isso, o que forma o direito antigo, o direito medieval, é a razão. Né? Ou seja, a ideia de lex é muito mais uma ideia de ler a realidade do que ligar a realidade, do que conectar. Os sinais de modernidade que começam a surgir a partir do século XV, XVI, são justamente a estatalidade do direito e a transfiguração da lei, ou seja, o direito passa a ser, né, dado pelo Estado cada vez mais, né, e a lei passa a ser um ato político, tá? E não mais um ato apenas fruto da razão. Né? Ou seja, o Estado não fica mais coordenando questões menores, né? Como era o caso das leis de polícia, a Polizei, que a gente tem, por exemplo, o professor Ayrton Zilander, que muito bem estudou. Então você tem justamente a modificação de uma sociedade que era coletivista para uma sociedade que era individualista. E por isso o poder no príncipe passa a ser absoluto e perpétuo. Ou seja, esse poder não permite, tá, disseminação nesse mundo. Ainda que o Baudin, quando vai falar da soberania, nos seus 6 livros da República, vai acabar falando do direito também, a ideia de que existe uma nova política, a ideia de soberania traz um pouco essa ideia, e por outro lado, o direito ainda obedece a essas ideias de São Tomás de Aquino. O direito ainda é fruto da razão. Mas é evidente, a gente já sabe que cada vez mais, e a França é o grande laboratório que o professor Grossi usa para explorar isso, o príncipe se coloca cada vez mais como legislador e cada vez menos como um juiz, como aquele que faz a justiça no caso concreto. Tá? Então, bem, aqui que ocorre essa diferenciação, que para quem já foi meu aluno de História do Direito sabe que eu insisto bastante, entre lex e loi, ou seja, a lex no medieval e a loi, a tradução francesa que o Baudin traz para lei, tá? E que nós podemos traduzir como a lei dos antigos, a lex, e a lei dos modernos, a lei. Tá? E que ali você tem, na citação do Michel de Montaigne, para quem leu o texto também, algo muito interessante. Michel de Montaigne vai dizer que as leis têm um fundamento místico de autoridade. Tá? E qual é o fundamento místico? As leis não são obedecidas pelo conteúdo a qual elas trazem, mas elas são obedecidas porque são leis. E ele ainda acrescenta que quem obedece às leis pelos motivos e não porque ela é um comando, ele não entendeu a razão pela qual ele está obedecendo a lei. Tá? E para quem eventualmente já leu os ensaios de Michel de Montaigne, sabe que isso vem num tom muito ácido, num tom muito crítico, num tom bastante irônico. Tá? Então é justamente disso que se está falando, ou seja, o fundamento da lei ele é místico, ou seja, o fundamento da lei não está na lei em si, é um fundamento externo, que passa a ser um fundamento político. E que a revolução, né, em palavras fortes do professor Grossi, vai dizer que ainda reveste essa lei de um simulacro democrático, porque ele vai falar isso justamente a partir da perspectiva do que significa democracia na França pós-revolucionária, ou basicamente nas constituições ocidentais, até em alguns casos, o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, votam os homens,
votam os homens casados, os homens cristãos, os homens que têm propriedade, ou seja, todas as características burguesas. E é nesse sentido que o professor Grossi vai falar que se trata de um Estado monoclasse. Tá? Ele é monoclasse justamente por ser um Estado burguês, propriamente dito. Né? Ou seja, né, então você substitui essa figura do príncipe, que estava acima de tudo, por uma assembleia. Mas, no final das contas, o fundamento é o mesmo. Então, é esse o ponto que o professor Grossi vai colocar. Ou seja, você deixa de ter o fundamento da lei, da lex, na razão, e passa a ter o fundamento da lei, a lei dos modernos, na vontade. Primeiro de um príncipe e depois de uma assembleia. Né? Você retira o fundamento do príncipe com as revoluções com o secularismo, ou seja, o príncipe não é ungido por Deus, logo ele sozinho não pode fazer isso, então você precisa de um corpo de homens que possa dar conta de tais ideias. Tá? Nós podemos entender a democracia como valor e que isso é melhor do que era, mas de qualquer modo, não importando se é o príncipe ou se é a assembleia, nós temos o fundamento da lei como uma vontade política, uma força política, e não propriamente o conteúdo dessa lei. Bem sabemos que já os revolucionários franceses, com os jacobinos, começaram a cortar cabeças, terminando por cortar as deles mesmos, ou seja, os conteúdos da lei sempre foram bastante controversos. Né? Então isso é bastante interessante colocar. O que a lei, enquanto vontade, traz? Ela traz uma politização e uma formalização. Ou seja, a lei se torna fruto da política e não mais fruto da sociedade, e a lei, para que possa ser fruto da política, se constrói a partir de determinados processos formais, o que a gente hoje chama, tecnicamente, de processo legislativo. Tá? Então, é um pouco isso aí que se apresenta. Só para avisar o pessoal do Instagram, eu estou com 10% de bateria, então, eventualmente, daqui a uns 5, 10 minutos, a conexão pode cair por aqui, então, eventualmente, vocês podem acessar a continuidade lá pelo Facebook, né? Daí tem o link da página do Facebook onde está rolando a transmissão ali no meu perfil, tá? Podem ficar à vontade para escolher o método de fazer isso. Então é esse o itinerário que o direito traz. Tá? Baudin, como a gente tinha falado, ainda entendia, era um sujeito de transição, o pé da política na modernidade, o pé do direito no antigo, vai dizer que o fundamento da lei, né, do direito, é a equidade. O fundamento da lei é o comando. Ele vai tentar começar a traçar distinções entre direito e lei. Essa é uma distinção importante que, naquele cenário do século XVI, XVII, se faz. E que justamente os revolucionários vão acabar. Não, direito é lei e acabou. E daí você tem um completo descolamento da sociedade. Tá? E que somente nos pós-guerras, talvez no caso brasileiro de modo mais efetivo a partir de 1988, é que você comece a fazer discussões acerca do conteúdo do direito, ou seja, que efetivamente você possa, por instrumentos técnicos como o controle de constitucionalidade, eventualmente dar conta dessas questões. Tá? Esse é basicamente o conteúdo da primeira conferência, essa primeira mensagem. Uma mensagem bastante direta, bastante rápida, mas bastante eficaz nesse sentido. A segunda conferência, que é intitulada Para Além das Mitologias Jurídicas da Modernidade, ou seja, que efetivamente dá conta do título do livro, ela tenta, de algum modo, explicar o que é essa estratégia vencedora do direito da modernidade, ou seja, como que se forma e quais são as características desse esquema. Ou seja, como que o direito moderno pode se caracterizar enquanto uma mitologia? Porque para nós, pensando na secularização, na cientificidade, mitologia e modernidade parecem ser opostos. E é um pouco esse o paradoxo, essa inquietação, e talvez nesse sentido uma efetiva provocação, que o professor Grossi traz. Tá? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, basicamente, o justnaturalismo racional dos séculos XVII e XVIII, aquele que a gente conhece muito bem pelos contratualistas, que não são necessariamente juristas, mas sendo ou não sendo, tratam dos conteúdos do direito. Então a gente está falando aqui de Hobbes, Locke, Rousseau, né? E a gente pode falar também dos juristas que vivem essa realidade, né? E daí vem muito à mente os internacionalistas, Grotius, Vattel, Pufendorf. Né? Então você tem esses sujeitos construindo uma série de categorias que são abstratas, que não fazem parte daquele mundo a qual eles vivem, mas que passam a ser lentes pelas quais o mundo passa a ser visto.
e que se tornam absolutamente vencedoras após as revoluções. Né? Então, para dar alguns exemplos, né, e daqui a ideia de mitologia jurídica, novamente, o professor Grossi tira de Santi Romano, e aqui o Santi Romano que cita alguns desses elementos. Todo mundo conhece bem. Estado de natureza, contrato social, representação política, igualdade jurídica ou igualdade formal, aquela que todos são iguais perante a lei, e vontade geral. Ou seja, são todos conceitos que os constitucionalistas criam, desenvolvem, né? A gente ouve falar deles pela primeira vez, estado de natureza, contrato social, em Hobbes, e chega até efetivamente à vontade popular do Rousseau, né? A vontade geral, perdão, né? Do Rousseau, e aqui você tem esse conjunto, tá? Efetivo de mitologias que não existem naquele mundo, elas não estão presentes no mundo dos príncipes absolutos, tá? Mas passam a explicar esse mundo. E é um pouco justamente dessa ruptura que acontece no século XVIII, tá? Em que esse mito, né, esses conceitos absolutos que são anti-históricos, porque não se dão com a realidade dos fatos e que não sustentam, tá? Passam a ser o suporte para, né, o movimento iluminista e para as revoluções burguesas que ocorrem. E é nesse sentido que o direito entra ali. Tá? Então, porque todas essas características transfiguram o direito, mas transfiguram o direito sem uma base fática, mas a partir de um projeto político, né, um projeto filosófico. Então, é esse o ponto aqui. Né? E o papel do historiador do direito é necessariamente apresentar esse estranhamento, ou seja, essas coisas não aparecem do nada. Essas coisas, elas não condizem com a realidade dos fatos daquele período. Ainda que você tenha sementes importantes nessa experiência do absolutismo francês, mas não é uma ligação direta. Você tem aqui, né, uma série de ideias filósofas que começam a ganhar corpo e dar conta disso. E que somente no século XX, ao longo do século XX, elas passam a ser objeto de desconfiança. Uma primeira leva de desconfiança nos anos 10, 20 do século XX, uma segunda onda de desconfianças após a Segunda Guerra Mundial e uma onda de desconfianças no começo do século XXI, nessa transição entre o final do século XX e o século XXI. Ou seja, mas mesmo que você tivesse percebido essas tentativas de ruptura, lá com Santi Romano, Leon Duguy, os antiformalistas do começo do século XX, com autores como Gustav Radbruch e outros após a Segunda Guerra Mundial, e mesmo com os autores da globalização que começam a escrever sobre o direito no final do século XX, essas rupturas ainda mantêm, né, boa parte do mundo dos juristas, calcado na lei, nos códigos, intacto. Né? Então é um pouco essa a questão que se coloca aqui. Né? Ou seja, é tentar perceber que a história não cabe nesses teoremas. Eu acho que essa é um pouco a mensagem que o professor Grossi traz, ou seja, como fazer uma história do direito sem entender que essas várias categorias não explicam a realidade, ou quer dizer, elas tentam explicar a realidade, mas elas não são a realidade em si. E que o papel do historiador do direito é justamente tentar verificar essas diferenças. Né? Então, é um pouco disso que a gente acaba percebendo. É nesse sentido que você cria, né, um Estado monoclasse. Um Estado que cria filtros para a participação social, um Estado que é elitista porque cria obstáculos para a representação e, claramente, é um Estado que defende os ricos, tá? Porque são eles que dão conta e tomam o Estado após as revoluções do final do século XVIII. Tá? E a questão que se coloca é a seguinte, então, quando nós estamos fora da lei, está apenas o poder? Não. Talvez seja justamente ao contrário, perceber que a lei no sentido formal do termo, né, a gente falou disso, a forma que reveste a norma, para utilizar uma figura mais rápida, né, ela é uma fortaleza na qual tenta se esconder nessas sombras essas várias mitologias. Ou seja, a lei acaba escondendo, ou seja, então não é que fora da lei exista apenas arbítrio. O fato é que a ideia de lei por si só contém, em alguma medida, maior ou menor, e aqui o fundamento democrático tem um papel importante, mas em alguma medida ela é sim um ato de força, tá? Nesse sentido a qual modernamente ela se coloca, falando lei especificamente, não norma no sentido teórico mais geral.
né? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar como a modernidade jurídica vai dar conta disso. E, basicamente, a operação, que a gente ainda discute com mais atenção na última conferência sobre códigos, a tomada pelo poder político do direito privado, que não era um direito privado, um direito civil como a gente conhece hoje, mas era um direito dos privados, muito calcado no costume, um direito com larga autonomia do mundo político. Se a gente pensa que esferas do direito, como o direito penal, já desde a transição para alta, para baixa Idade Média, já são tomados pelo Estado, né? A ideia de governar castigando é uma das maneiras básicas pelas quais o Estado moderno vai se fortalecendo. Aí, na modernidade, ele consegue alcançar essa última esfera, que é justamente essa esfera, né, do direito privado, dos contratos, da propriedade, das relações civis, que passam a não mais ser reguladas pelos costumes, mas passam a ser reguladas por lei. E nesse sentido, o professor Gross faz uma afirmação bastante forte, que esse controle do direito privado pela burguesia cria uma dimensão patológica de convivência civil. Ou seja, não mais uma fluidez de como as coisas acontecem, né, de como as práticas vão se reorganizando ao longo do tempo, mas parece que também o direito privado, adstrito ao princípio da legalidade, toma as características daquilo que já existia no direito penal, de um direito basicamente baseado na potestade. Lembrando aqui, né, os estudos do professor Marius Bricoli sobre o crime lesa majestade, que a gente tem também uma expressão importante disso no trabalho do professor Arno Dal Rio, Os Estados e Seus Inimigos, ou seja, essa lógica do poder do príncipe ser a medida de todas as coisas, absorve todas as dimensões do direito, e não mais as dimensões do Estado com o público, mas também o privado entra nisso, né? E a ideia é justamente perceber que existe juridicidade para além do Estado e do poder, ou seja, nós podemos encontrar, né, algo nesse sentido, né? E que isso, tentar encontrar o direito para além do Estado e do poder, não é um mero simplismo, tá? Do falar do ubi societas ius, onde a sociedade é direito, né? Ou seja, não é trocar um simplismo por outro, o simplismo da norma pelo simplismo de entender que qualquer manifestação da sociedade é direito, mas entender como que se dá isso. E a gente discutiu bastante lá na primeira live, né, quando a gente falou do direito enquanto ordenamento observado. Então, ele é ordenamento porque ele pressupõe organização, ou seja, essa é uma ordem que se estabelece a partir de um determinado rigor, isso é bastante importante, e é observado no sentido que não é obedecido, ele é uma postura ativa, não é uma mera postura passiva, né, de simples submissão à norma, mas é a compreensão racional de que a utilização de determinado expediente serve para com que as relações se tornem mais estáveis, mais interessantes. Então, é um pouco essa perspectiva que se coloca aqui. E que a visão moderna potestativa é uma grande redução no final. Tá? E isso é importante por quê? Porque isso faz com que a gente perceba que o mundo do direito moderno, tá, é o mundo simplista. Porque interpretar o direito passa a ser tão apenas pensar no momento de feitura da norma. Ou seja, então, para entender o direito, a gente precisa entender o texto, e basta. Entender o texto passa a ser buscar coisas como, eventualmente, buscar a vontade do legislador ou algo que o valha, né? Então, isso é bastante importante. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo perguntas, né? As perguntas do Instagram provavelmente eu vou ter que responder depois, né? Porque a live, como eu falei, a minha bateria está acabando e daqui a uns 5 minutos a tensão ela deve cair, daí já falo para o pessoal participar ali no Facebook, né? O link para acessar a live do Facebook está ali no meu perfil do Instagram, né? E depois eu vou respondendo as perguntas privadamente, ou depois respondo lá no Facebook coletivamente via vídeo, né? A gente está tentando colocar os vídeos no Instagram, mas vamos ver se vai dar certo também. Não é muito simples esse mundo da informática. Bem, então, a ideia, né, do historiador do direito discutir a modernidade, o direito à modernidade enquanto mitologia, é recuperar a complexidade que o direito tem enquanto ordenamento, né? É tentar sair de determinadas amarras, como aquelas, né, trazidas, né, por um sociólogo do direito bastante famoso como Niklas Luhmann, que coloca um dos objetivos do direito seria o objetivo de todo o sistema, de redução da complexidade. Ou seja, não, na verdade a ideia é entender o direito dentro da sua complexidade. Ou seja, é entender que o direito pode ser visto a partir da sua complexidade.
E aqui é interessante, né, justamente o professor Grossi traz uma série de exemplos italianos que eu vou tentar contextualizar a partir do caso brasileiro. Ele vai trazer coisas como, por exemplo, mas então no começo do século XX, especialmente em regimes autoritários, a gente teve a lógica corporativista. Por que o professor Grossi critica essa lógica corporativista dos regimes autoritários? Colocando que essa lógica corporativista era comandada por um Estado forte, ou seja, é contrária à própria ideia da corporativa no sentido comunitário do termo. São corporações que devem obedecer, né, a essas comunidades. E você tem no Brasil do Estado Novo exemplos disso. Talvez o exemplo mais interessante é aquele que você encontre na CLT, que você ainda encontra esse texto não expressamente revogado, onde você tem a organização sindical, que caiu completamente com a Constituição de 1988. Ou seja, a ideia de autonomia dos sindicatos, a ideia de um Estado que não é, de um sindicato que não é vigiado pelo Estado e por aí vai, né? Um sindicato como uma expressão da sociedade, da classe trabalhadora organizada, né? É algo que havia uma visão corporativista nesse sentido deturpado na CLT e que a Constituição de 1988, no seu artigo 8º, nono, lida com isso de modo bastante interessante, rompe com essa lógica, abre uma perspectiva plural. Né? A mesma coisa com relação ao que o professor Grossi chama de sociedades intermediárias, que no Brasil a gente pode falar claramente das populações autóctones, né, dos indígenas, e de determinados povos tradicionais, como os quilombolas, ou seja, aqui você tem sociedades intermediárias que produzem direito, têm costumes próprios, tá? Têm ideias específicas, por exemplo, acerca da propriedade da terra, tá? E que com a Constituição de 88 no Brasil passaram a ser reconhecidas. Né? Então isso é interessante da gente olhar também. Né? E não se está aqui a falar de anarquia, mas se está aqui a falar de registrar a realidade efetiva e aprender a ler a realidade efetiva. Né? Então é um pouco nesse sentido. A gente poderia inclusive adicionar, né, nesse caldo o mundo dos ciganos, por exemplo, que também possui uma série de ordens próprias, que são bastante interessantes de serem colocadas. E os ciganos, né, entrariam naquilo que o professor Grossi chama de ordenamentos alienígenas. Eles não são ordenamentos, né? Ou seja, a tradição cigana não nasce no Brasil, mas ela vive no Brasil. A gente pode perceber isso em comunidades muçulmanas na Europa, por exemplo. Ou seja, que elas entram em claro contraste, são tradições que são completamente externas, mas que vivem no seio de outras tradições e que devem necessariamente conviver com isso. Isso significa o quê? Isso significa que há de se ver outros fundamentos para a positividade do direito que não o fato do direito ser lei. Né? Ou seja, entender que a construção do ordenamento observado, a ideia de que o direito possa ser o ordenamento observado, ela é uma observação rigorosa, ela não é uma observação simplesmente mole ou dúctil ou dócil, né? E aqui utilizando um texto famoso de um jurista italiano, Gustavo Zagrebelsky, né, que tem a palavra italiana é mite, e ela nas suas várias traduções para o inglês, para o espanhol, para o português, tem tomado significados muito diversos entre si. Talvez aqui o dúctil no sentido mais específico do termo, que é flexível, né, explique um pouco melhor. Ou seja, a ordem, professor Grossi, não é simplesmente flexível, ela atende a esse rigor. Né? E o rigor é respeitar a realidade. Tá? É impedir a mera massificação dos fenômenos por si mesmos. Não é simplificar, mas é entender a harmonia, né? Aquilo que ele vai utilizar as várias citações do Tomás de Aquino para dizer, não é transformar o preto no branco, tá? É entender a complexidade, né? Perdão, o trocadilho dos vários tons de cinza que existem. Tá? Ou seja, é entender o direito não apenas pelo fundamento de validade, que é um fundamento importante, mas a partir da sua efetividade também. Então é esse o ponto que se coloca aqui, ou seja, o direito não é apenas porque foi colocado por autoridade competente, isso é a ideia de lei, e o direito não se simplifica a lei. Né? Aqui nesse caso entra novamente o problema das fontes do direito e da interpretação do direito, que ele cita o artigo 12 do Código Italiano, que para nós é o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é a sucessora da antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então, que você precisa suprir o ordenamento por fatores internos, analogia, princípios gerais. Né? Mas o que é isso? Né?
no Brasil, a gente ainda tem no artigo 4º a existência dos costumes, mas a gente sabe que sempre houve uma interpretação de que o costume não poderia ser contrário à lei, quando não faz muito sentido, porque o costume, num ordenamento legalista, geralmente vai se manifestar contra a lei. O exemplo clássico brasileiro mais famoso é o do cheque pré-datado, que para quem é novinho, talvez mal saiba o que é um cheque, né, mas para quem sabe o que é o cheque, o talão de cheque, aquele título de crédito, entende bem do que eu estou falando. Né? Por que artigos como esse 12 do Código Civil Italiano ou artigo 4º Lei de Introdução de Normas ao Direito Brasileiro não fazem mais sentido no dia de hoje? Porque eles violam aquele pluralismo constitucional que a gente falou, que reconhece sindicatos, a própria ideia dos partidos políticos na Constituição brasileira enquanto organizações de direito privado e não público, né? A ideia das populações originárias, das populações tradicionais, né? Quilombolas, ciganos, populações autóctones indígenas, ou seja, elas não fazem muito sentido. Se a gente lê o artigo 231 da Constituição brasileira, que expressa efetivamente a necessidade de respeito aos usos, costumes e tradições indígenas, e aqui, nesse sentido, a gente tem que entender também aquilo que se possa considerar direito, né, não parece fazer muito sentido. Né? Então, tentando aqui agora, olhando aqui para só o Facebook, caiu o Instagram, como eu havia falado, espero que o pessoal consiga nos acessar por aqui. Né? Nesse sentido, né, a gente tem inclusive autores brasileiros com perspectivas teóricas bastante dissidentes daquilo que seria o pensamento grossiano, por todos cito Lênin Streck, que vai justamente mostrar esse paradoxo, né? Porque o que se está a buscar é a constitucionalização do direito privado, e não a codificação da Constituição. A Constituição não é um código, né? E isso é algo bastante importante, né? E isso somente se consegue resolver, né, esse respeito ao pluralismo constitucional, dando ênfase à dimensão hermenêutica do direito. Então, é esse o ponto que aparece aqui para a gente. Né? Saltar esse fosso do iluminismo, né? Entender que o direito é mais do que a aplicação, ou seja, então essa cisão entre interpretação e aplicação, né? Que o direito é um mero comando imobilizado. Então é nesse sentido que a gente consegue perceber, no momento presente, o declínio, né, dessa mitologia pós-iluminista. Né? Por quê? Porque a lei é um recipiente vazio, não importa o conteúdo, a lei, né, é colocada pela autoridade competente e se basta. Né? O ordenamento é um mero esqueleto, sabe aqueles prédios que se constrói apenas as colunas, né? Aqueles prédios inacabados? O direito, o ordenamento jurídico seria isso. Bem, e é justamente isso, para quem assistiu à live do professor Arno, que se quer dizer com uma crítica ao legicentrismo da idolatria, ou seja, né, uma idolatração, uma idolatria da forma. Né? Entender que o problema da discricionariedade legislativa precisa ser visto a partir da chave hermenêutica, a partir dos escritos da Corte Constitucional, ou seja, e no caso brasileiro, no caso do STF. Né? Ainda com todas as contradições que o nosso STF tenha, né, numa ordem pluralista, você depende, de algum modo, de um órgão que possa julgar a partir de regras plurais, né, aqui o professor Gross cita o princípio da razoabilidade, né, por muitos criticados, mas de algum modo capaz de você tentar construir essas coisas. Né. Então, é justamente não apenas uma ancoragem no direito constitucional, naquilo que as cortes falam, mas uma ancoragem numa Constituição no sentido material, ou seja, entender a Constituição não apenas como texto, né, mas entender a Constituição enquanto um conjunto de saberes, de práticas encarnadas socialmente. Então é esse o ponto que se estabelece aqui para a gente. Isso que é importante de nós levarmos atenção. E que é justamente a partir daí que é possível construir um Estado constitucional. Um Estado constitucional não se constrói apenas com um texto constitucional, mas ele se constrói justamente a partir da percepção da existência de uma Constituição material, de um organismo como um Tribunal Constitucional que consegue gerir isso e consegue, de algum modo, respeitar esse pluralismo. A gente pode falar, né, no caso dos indígenas e quilombolas, as ações constitucionais que redundaram no reconhecimento das demarcações de terras. No caso Raposa Serra do Sol, no caso mais específico das terras indígenas, e o reconhecimento, né, da legalidade do
dos decretos, né, do governo Lula e da Constituição da Fundação Palmares, no caso dos quilombolas. Né? Então, é perceber que a prática do direito, a praxis, é o local onde o direito se constitui, o lugar onde o direito acontece. E que o modo de nós, de algum modo, rompermos com essa visão mitológica acerca do direito é entender o primado da praxis. E que é isso que o historiador do direito precisa para conseguir construir uma história do direito que seja fiel, né, à tradição. Ou seja, no sentido que o que acontece do século XVIII para cá, né, é um projeto, mas as práticas não necessariamente refletem isso. Nós temos vários momentos nos quais nós podemos buscar, né, de algum modo, essas aporias da legalidade. As aporias da legalidade estão presentes o tempo todo. E para a gente encerrar, já que a gente já está aí se encaminhando para 45 minutos dessa aula, para a gente encerrar dentro daquele horário de 1 hora que a gente havia combinado e que eu consiga responder algumas das perguntas que estão ali colocadas, que a gente fala dos códigos. E falar de código é bastante interessante. Talvez seja algo um pouco mais árido para os meninos que começaram na faculdade agora, mas que, de certo modo, é bem interessante para quem já tem uma certa familiaridade com o direito. Quando a gente fala de código, a gente fala de um termo absolutamente polissêmico no direito. Né? A palavra código serve no direito para falar de muitas coisas. Serve para falar de leis antigas ou leis modernas. A gente pode falar tanto do Código de Hammurabi como pode falar do Código de Trânsito. Ela pode falar de normas que são públicas ou normas privadas. Então, né, as normas públicas estatais, assim dizendo, né, então o Código Civil, o Código Penal, mais códigos privados, o Código de Ética Jornalística da Globo, ou da Folha de São Paulo, que você pode acessar nos sites desses jornais. Né? Ou, eventualmente, códigos nacionais ou internacionais. Tá? Então, codificações do direito internacional que você vai encontrar, seja a nível regional, tentativas de construção de um Código Civil para a União Europeia, ou mesmo um Código de Direito Internacional Privado para a América Latina. Você tem uma série dessas tentativas, ou mesmo realizações ao longo do tempo, né? E que tem como denominador comum essas várias ideias estabilizar um estável, ou seja, de tentar reunir em um texto, né, aquilo que geralmente está disperso pelo costume, pelas práticas, ou mesmo em outras várias leis. Né? O papel do historiador do direito é fugir dessa armadilha e ensinar como fugir dessa armadilha. Ou seja, entender que existe uma diferença entre o nosso Código de Defesa do Consumidor, de um lado, o Código de Hammurabi, de outro, e o código, que nós podemos inclusive falar o código com letra maiúscula. Né? O código é uma ideia, é um mito, é um símbolo, e tem, né, como arquétipo o Código de Napoleão, né, o Código Civil francês de 1804. Esse é o primeiro código. Né? É um modo de se conceber e de realizar a produção do direito. É uma nova mentalidade, para a gente retomar aquelas discussões que a gente fez com o professor Grossi nos dois primeiros encontros. Né? Ou seja, entender que o código, por exemplo, é diferente das ordenações filipinas que regeram, né, o Brasil colônia e, para alguns casos específicos, também o Brasil imperial e mesmo republicano. Né? Ou seja, entender que esse novo modo de produção destoa do jeito antigo de se produzir normas. Ou seja, ele é transbordante, né, o antigo jeito de norma, ou seja, é um acúmulo, ou seja, a ideia de que o direito é um acúmulo que os juristas vão interpretando. O modo antigo era pluralista, partia do social, partia de vários organismos, né, as corporações de ofício, o clero e por aí vai. E que, portanto, era extra-estatal. Essas três características, transbordante, pluralista e extra-estatal, falam do direito antigo. O direito moderno, não. O direito moderno se calca por outras coisas, né? Um novo jeito, uma nova mentalidade, que a gente vai falar aqui. E a ideia de código busca ultrapassar tudo aquilo que já foi feito. A gente falou que, por exemplo, o direito penal já vinha sendo organizado, compilado desde a Idade Média, né? E já isso feito pelo poder político. E o que a gente começa a perceber é que o que se busca é chegar ao direito privado, chegar à última instância. Né? E um código, né, ele de um lado, ele é um fruto do iluminismo, né, então ele tem essa filiação filosófica, mas ele tem também, e isso é bastante interessante, esse equilíbrio, com o justnaturalismo.
Tá? Ou seja, o código ele tem que ser racional. A questão é, da onde vem essa racionalidade? E daí volta aquela discussão que a gente já havia feito anteriormente. Num primeiro momento, essa racionalidade é do príncipe, e num segundo momento, essa racionalidade de uma assembleia política. Tá? A questão que se coloca aqui é justamente quem tem o fundamento para isso. Então, você tem primeiro um fundamento teológico, né, do rei, enquanto é alguém que tem uma força divina para se colocar nesse local, e passa a ser de uma assembleia política, porque tem ali o fundamento político da democracia. Tá? E, de um modo ou de outro, é um jeito de se retirar os juristas, tá? Os juízes, os doutrinadores. Por quê? Porque eles estão apegados às minúcias do direito. Então, a ideia é que você tem alguém acima dos conflitos, alguém que não tem interesse nisso. Então, é isso que se faz, ou seja, construir um código é a tentativa de cristalizar valores universais a partir da voz soberana. Tá? E é nesse sentido que já as declarações de direito das revoluções burguesas, especialmente a francesa, que aqui nos é mais próxima, vai colocar o valor da lei. A lei como quem constrói. E o sistema da divisão dos poderes, que as cartas constitucionais francesas começam a trazer, que justamente organizam um sistema de atribuições que serve para preservar a lei enquanto única fonte. Ou seja, você tem um órgão que cria a lei, você tem um órgão que aplica a lei e você tem um órgão que resolve o problema das controvérsias acerca da aplicação da lei. Ou seja, você tem um esquema completamente fechado. Para isso que a separação dos poderes serve ao direito. Ela serve a essa manutenção, essa força do fundamento da lei enquanto único fundamento. Por outro lado, quais são as características dos códigos? Os códigos são unitários, são completos e são exclusivos. São unitários porque eles tentam, são feitos pelos estados. Então é uma única fonte, a lei como única fonte, o código como uma forma específica. Ele é completo porque todo o direito civil, todo o direito penal deve estar ali. A ideia do Código Civil francês de 1804 é essa, e por isso que o professor Grossi chama ele de O Código. Então, todo o direito privado francês deixa de ser costume e passa a ser efetivamente aquilo que está dentro do código. Então, por isso ele é completo. E ele é exclusivo, ou seja, o costume, a jurisprudência, a doutrina não tem valor. Então, ele é unitário porque é do Estado, ele é completo porque ele está todo dentro do código, não está nem em outras leis, quanto dirá outros códigos, e é exclusivo porque não se comunica com outras fontes do direito. É, efetivamente, no sentido objetivo, uma redução da experiência jurídica. A ideia de que um código traz todas as regras sobre todos os institutos jurídicos, ou seja, fazendo aquela inversão daquilo que o professor Grossi entende do direito enquanto ordenamento observado, ou seja, que existe uma série de regras sociais para fazer uma compra e venda, elas adquirem força jurídica porque são observadas ao longo do tempo, e passa compra e venda a ser aquilo que o Código Civil diz que compra e venda é, impossibilitando você fazer compra e venda de outros modos que não aqueles que estão escritos, ou que outros modos que determinado grupo social entenda como importante. Então é nesse sentido que se constrói essa ideia que o professor Grossi fala várias vezes aqui no livro, de um absolutismo jurídico. Então o absolutismo jurídico é essa legolatria, esse primado da lei, aquilo que a gente tem no artigo 4º do Código Civil francês, do título preliminar, que vai dizer que um juiz só pode julgar com base no código e que, inclusive, pode ser responsabilizado caso julgue fora do código. Ou seja, ele não pode julgar fora da lei, não existe essa possibilidade. O que é interessante disso? É interessante que justamente essa regrinha do artigo 4º do Código, artigo 4º do Código francês é que diferencia ele de outras codificações do período e mostra por que o Código Civil francês é esse arquétipo que o professor Grossi busca trazer. Se a gente olha o Código Civil austríaco, o ABGB, ABGB, que você tem ali contemporâneo ao Código Civil francês, você tem ali claramente a possibilidade de recurso ao direito natural. Se você olha códigos como o Código Italiano, a própria lei de introdução ao Código Civil brasileira, você vai ter a ideia de princípios gerais do direito.
Se você olha o BGB, né, o Código Civil Alemão de 1900, né, você vai ter uma série de cláusulas gerais, que, por exemplo, a gente encontra no nosso atual Código Civil brasileiro, o Código Civil de 2002, que vai remeter a coisas como boa-fé ou dever de solidariedade e por aí vai. Você tem uma série dessas cláusulas abertíssimas que regulam questões específicas como os contratos, o direito de família, mas que abrem, né, para uma ampla discricionariedade do juiz, por exemplo. Né? A questão é que para uma fonte abstrata, você precisa de um sujeito abstrato e que esses sujeitos realizem relações abstratas, ou seja, não apenas os contratos, as propriedades reguladas pelo código, mas quem é o sujeito de direito e que tipo de relação ele faz, ou seja, então você tem o sujeito, os bens e as relações, todas elas, né, colocadas num plano abstrato, porque é isso que permite a igualdade formal. Ou seja, todos são iguais perante a lei é a base de todas as coisas. Tá? E daí o professor Gross vai fazer aquela menção honrosa lá na Tolle France quando vai dizer, né, ali colocado no romance, que todos têm o direito de dormir embaixo da ponte, o rico e o pobre. A diferença é que para o rico é uma opção, para o pobre é uma obrigação. Tá? E nesse sentido, né, vai se colocar que já no final do século XIX, não apenas essas cláusulas mais abertas que você tem nos códigos, mas também as leis extravagantes que vão sendo colocadas no final do século XIX na Europa e no começo do século XX no Brasil, a partir dos anos 10, basicamente, e que chegam ao ápice nos anos 30, e daí a gente está falando do que se chama leis sociais, que vai se refletir em leis trabalhistas, leis previdenciárias, que regem relações privadas, mas que passam a ter uma interferência do Estado, do público, justamente para evitar uma série de injustiças que estão presentes nessa relação de uma igualdade meramente formal. Né? Nesse sentido que o código ele é incomunicável à sociedade. A lei tem essa dificuldade de comunicar à sociedade. E ela se comunica apenas com uma parte da sociedade. Tá? Em tese com a burguesia, mas como o próprio professor Grossi mesmo coloca, um código tem o problema de nascer atrasado. O Código Civil francês de 1804 regula um mundo basicamente de relações agrárias, ou seja, o que se está colocando ali, o que se resolve basicamente o problema, são dos proprietários rurais que podem fazer as terras circularem. Mas não resolve o problema dos burgueses comerciantes, ou seja, você mesmo nas finalidades originárias do código, você já tem uma série de problemas. Tá? E que a única pluralidade possível, a única abertura existente é o contrato. Ainda que as aberturas que o contrato permite sejam todas aquelas dispostas por lei. Tá? Todo mundo já leu o Mercador de Veneza e sabe que você não pode, nesse mundo moderno, né, fazer contratos acerca dos seus rins ou de algo do tipo. Mas, né, de algum modo, esse é o único espaço plural, o único espaço de abertura que você tem. Né? E que, por isso, a doutrina jurídica que nasce em torno do Código Civil francês é uma doutrina, não por acaso, chamada de escola de exegese, porque é uma doutrina que adquire uma postura psicológica passiva, justamente de tentar, de algum modo, expressar aquilo que essa lei traz, esse código traz, ou seja, você não pode trair o texto do código, você pode apenas, no máximo, tentar tratar da vontade do legislador, mas sempre de modo subserviente, ou seja, né, mesmo que eventualmente falem coisas diferentes daquilo que está escrito no código, eles fazem falando a partir do código. O código é o início e o fim de todas as coisas. Para encerrar, a ideia de código ainda é atual? O professor Gross é reticente por 3 fatores, para quem viu a conclusão do texto. As rápidas transformações atuais. Eu trago como exemplo para vocês os nossos 2 principais códigos de processo. O Código de Processo Civil, novo código de 2015, e o Código de Processo Penal, que é de 1941. Mas assim, você tem um Código de Processo Civil que, de um lado, tenta mudar o sistema processual, mas esbarra, né, na vida dos juristas que, para alguns casos, ainda tentam manter viva a tradição do Código de 73. Né? O Luiz Antônio, que está assistindo a live, já veio me fazer pergunta disso, que lá no tribunal estavam com um problema de saber qual lei que se aplica, qual código que se aplica. Existe sempre uma tendência dos juristas
de buscar o código antigo, porque o código novo é estranho, então sempre naquilo que o velho é adaptável se busca o velho. E a gente tem do outro lado o Código de Processo Penal, que é de 1941, mas para quem acompanha o noticiário sabe que muitas foram as alterações recentes nesse código, a ponto de dificilmente poder dizer que o código guarda ainda alguma identidade genética com o período originário de 1941. Especialmente depois de passados períodos de lava-jato e por aí vai. Então, ou seja, essas transformações atuais colocam em xeque a feitura de novos códigos ou a concepção de ver esses códigos antigos, né, sobre uma ótica de qual foi a vontade do legislador, ou seja, o que importa a vontade do legislador de 1941 para nós pensarmos o processo penal em 2020. Né? A complexidade da sociedade. É possível reduzir a complexidade da sociedade atual? O professor Grossi coloca, talvez no século XVIII, XIX, fosse possível reduzir a complexidade. Né? Mas mesmo aquela complexidade que foi reduzível no século XIX se tornou obsoleta, ou seja, aquilo que a gente tem nos códigos, né, não reflete mais essa realidade atual. Ou seja, os códigos nascem velhos necessariamente. E o terceiro ponto é a universalização, a globalização dos sistemas jurídicos. Né? Sobre isso não preciso falar, é sobre o mundo que a maioria de vocês é nascido e entendem, né, que justamente essa flexibilidade da globalização leva o quê? Leva justamente à perspectiva de normação privada, né? Ou seja, de não leis, mas de documentos com valor jurídico que se resolvem na esfera privada e muitas vezes, inclusive, são julgados na esfera privada. Se a gente pensa na arbitragem, por exemplo. Né? E daí entra essa relação do código com as leis especiais, do código com a Constituição, né? E daí aqui o professor Grossi se vale de uma figura do código moldura ou do código de princípios, ou seja, o que um código pode trazer talvez mais efetivamente seja regras gerais, mas no mundo de hoje seria incapaz de dar conta, né, como talvez o Código de Processo Civil tenha tentado, ainda que não tenha feito completamente, tentar modificar todo o sistema, mas ele dá abertura para várias coisas, as ações constitucionais estão fora do código, em boa parte, né, as de controle concentrado, você tem, né, a Lei 9.099 dos juizados especiais que ficou fora, ou seja, ela ainda continua a existir e regular uma série de coisas, só foi modificada em parte. Ou seja, né, essa ideia de código justamente é um local, um exemplo, talvez o exemplo mais importante para a gente tentar perceber como que é limitada, né, essa ideia de legalidade moderna, em que sentido, né, o código talvez, como exemplo, seja a grande mitologia jurídica da modernidade. Tá bom, pessoal? Eu vou tentar começar a responder as perguntas, tá? Vou tentar ser breve, pedir desculpa para o pessoal do Instagram que eventualmente perdeu. Espero que o pessoal tenha entrado aqui. Eu vi que deu uma aumentada aqui no Facebook. Vamos lá. Começando com o Stefano, né? Como o professor Grossi trataria do direito pedagógico, aquele que entende que não pode ser seguido, mas que pretende ensinar à população do conceito de constituição simbólica? Para ele seria direito? Sendo direito o ordenamento observado, esse tipo de ordenamento poderia ser observado nos códigos ou algo desse tipo? Para o professor Grossi, esse direito mais racionalizado e associado da realidade fática não seria direito? Olha, são concepções que são teóricas, ou seja, entender o direito pedagógico ou a constituição simbólica são contextos que não estão no real. O que a gente tem na realidade é o direito, efetivamente, como se dá, ou seja, as normas, né, elas estão ali não apenas com um caráter pedagógico, a gente tem como exemplo agora o que está acontecendo na quarentena, então seria um direito pedagógico porque não nos obriga a ficar em quarentena. Não, ela tem possibilidades, inclusive, de se colocar. O direito é visto como ordenamento, em última instância a gente sabe que tem até previsão penal para o que está acontecendo. Né? Então, cuidado com isso. A Constituição Simbólica também, mais do que Constituição Simbólica, eu acho que a gente está aqui a falar de uma Constituição material, ou seja, quais são os princípios constitucionais que são impassíveis de qualquer tipo de flexibilização. A nossa Constituição tem isso bastante claro quando fala de cláusulas pétreas. Né? Então, ou seja, nesse sentido que o direito é ordenamento observado, ou seja, as pessoas sabem que tem que ficar de quarentena. Quem não está em quarentena sabe que está indo contra o direito, sabe que está indo contra a razão. Né? Ela não faz isso baseada na razão, ela faz isso baseada na vontade, portanto é um ato arbitrário. Né? Então é esse tipo de visão que a gente precisa dar uma olhada. Vamos lá.
tentando olhar aqui, novamente, eu não sei por que acontece isso, a gente tem um problema sério com a barra de rolagem, que eu não consigo passar aqui para os questionamentos anteriores. Tá? Não sei o que acontece aqui, gente, é uma coisa bem estranha, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar. Não consigo, vamos lá, bate-papo não. Pessoal, vou ter que pedir para vocês fazerem como da outra vez, vocês precisam copiar os comentários e colar embaixo, porque a barra de ferramentas aqui não funciona, é uma coisa muito estranha, né? A limitação bastante forte. Eu vi que o Guilherme tinha colocado pergunta, a Laura tinha feito comentário, mais gente aí que está assistindo também fez comentários. Isso, vamos lá. Boa, Guilherme, vamos ver se eu consigo resolver aqui do jeito que você está falando. Aqui, vamos lá, abrindo, acho que eu vou conseguir sim. Só um pouquinho, que aqui está um pouquinho lento. Entrar na página. Acho que agora vai. Espero que vocês tenham gostado, espero que o pessoal tenha visto também a primeira live com o professor Arno, né, que apesar de ter dado o probleminha específico ali com a transmissão, depois acabou dando certo. Deu certo, Guilherme, achei aqui as perguntas, né? Vamos lá, aqui a pergunta da Ana Paula agora aqui, né? Página 67, vamos lá, vou pegar o meu livro aqui também, página 67, mais específico impossível. Gostei de quem lê o livro à risca, né? O professor Gross escreve: como historiador do direito, toco as mãos nessa realidade pluriornamental quando por tarefa inerente ao meu ofício, sou chamado a analisar propriedades coletivas e já opino. Opa! Agora não sei por que sumiu o comentário. Vamos ver se eu consigo aqui. Gente, esse Facebook é um negócio bem louco mesmo. Ele sumiu com o comentário da Ana. Ele mudou de lugar, eu não consigo enxergar. Não é possível, gente. Muito complicado esse negócio aqui. Vamos tentar na outra janela ver se voltou. Aqui apareceu uma outra pergunta. Professor Guilherme, né? Professor, muitas vezes fica clara na obra grossiana uma preferência pelo direito costumeiro tipo da Idade Média. Não só demonstrando sua posição de que essa forma jurídica defende enquanto melhor, mas também uma certa tentativa de dizer que a perspectiva moderna igual ao direito à lei faz um tanto de coisas que ele cita errado, simplesmente não é direito à forma real. Grosso não acaba por ser anacrônico? Eu enxergo de forma diferente. Eu acho que o professor Grossi, mais de uma vez, também afirma não ser exatamente isso. Né? O que o professor Grossi coloca é a ideia de um direito calcado nos fatos e não em abstrações, e que, nesse sentido, a Idade Média é um observatório interessante para você ver esse mundo. Tá? Então, o juízo de valor que ele faz aqui é acerca de qual é o modo correto de você enxergar o direito, ou seja, enxergar o direito enquanto comando e enxergar o direito enquanto ordenamento. Ele faz essa ideia de enxergar o direito enquanto ordenamento. Então, funciona nesse sentido, ou seja, então não é questão de certo, errado, melhor ou pior. É a questão de, ao menos não no sentido histórico, ou seja, não defende que a modernidade é pior do que o medievo. Não é isso. Né? Porque ele também coloca, ou seja, você tem, para o bem ou para o mal, um mundo dividido em muitas classes, um mundo que é de mobilidade social e por aí vai. Né? Então, atenção para isso. Obrigado aqui. Ó. O Sony colocou a pergunta da Ana. Ver se eu consigo terminar de ler. Propriedade indígena se contrasta com o direito oficial no Brasil, mas que foi oficialmente reconhecido. Nesse caso especial, que seria a norma. Aí que tá. Não é a Constituição de 88 que diz que a propriedade indígena é a propriedade coletiva. Tá? A Constituição de 88 reconhece. Tá? E quando ela reconhece, ela declara um direito pré-existente.
A pergunta é, significa que os índios não tinham direito àquelas terras anteriormente a isso? Não só tinham como, não só no caso dos indígenas ou do quilombola, das populações quilombolas, se não se usa para fazer demarcação de terra critério temporal. Ou seja, a partir da Constituição de 88. Isso foi muito bem discutido, né, Ana, no caso dos quilombolas. Eu e a professora Vanilda, que é doutoranda em Direito, me orientando, a gente está publicando um texto sobre isso. A gente mostra claramente isso, ou seja, que justamente o próprio STF reconheceu, né, ou seja, aquele que é o guardião da Constituição, de que aquele era um direito pré-existente. E o que a Constituição fez foi justamente facilitar o reconhecimento e criar uma interface, né, de diálogo entre o direito estatal e o direito dessas comunidades originárias ou tradicionais. Então é essa a perspectiva, que a gente sempre olha a partir do olhar da norma. Né? Mas, na verdade, aquele direito dos indígenas existia anteriormente. Acho que é esse o ponto que o professor Grossi insiste quando fala aqui nas mitologias jurídicas da modernidade. Vamos ver se eu consigo. Aqui apareceu essa outra pergunta. Vê se vocês conseguem colar alguma outra pergunta para mim ali mais aqui embaixo, que daí eu consigo responder mais algumas. Pode ser? Quem me faz essa gentileza de colar uma pergunta aqui? Respondi a do Guilherme, respondi a da Ana agora. Já tinha respondido a do outro colega primeiro. Só vejam se tem mais alguma pergunta para colar aqui. Se tiver, eu respondo. Ah, valeu. Aqui a pergunta do Pedro. Como o senhor considera a avaliação? O Luiz também colou a pergunta do Pedro. A avaliação, a ausência do Grossi em relação à Igreja Romana, frequente na obra que perpassa, extrema influência medieval, chega da modernidade também com muito poder. Bem, o professor Grossi, ele fala, ainda que brevemente, do Código de Direito Canônico. Eu não lembro, acho que foi no artigo sobre códigos, ele fala ali, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que justamente como as necessidades do Código de Direito Canônico, que ocorre no começo do século XX, depois a gente chega no final do século XX, o novo Código, eles se dão com uma perspectiva diferente, a perspectiva pastoral, da salvação das almas, que é inerente à religião cristã, ela tem pouco sentido numa discussão acerca das normas do Estado, ou seja, porque o Código de Direito Canônico, ainda que ele assuma, né, uma forma semelhante à dos códigos do mundo secular, ele tem objetivos completamente diversos, ele não tem a amarra do Estado. Inclusive, como o professor Grossi cita ali na conferência sobre códigos, eu acho que daí vale a pena dar uma olhada com mais atenção, Pedro, é justamente a ideia de que o Código de Direito Canônico necessariamente permite duas aberturas fundamentais. Ele permite a abertura aos juízos de equidade, que a gente conversou ali no encontro sobre a ordem jurídica medieval, tá? Ou seja, abertura para solucionar casos semelhantes de formas diversas, se isso for salutar para a salvação das almas, né? E, o que é mais importante, a possibilidade de abertura ao ius vetus, ou seja, ao direito antigo, ou seja, o Código de Direito Canônico, até pelo modo como a Igreja constitui a sua fé, a partir não apenas das escrituras, mas da tradição, ele necessariamente ele é aberto para o antigo. Ou seja, o Código de Direito Canônico não pode desfazer o que São Tomás de Aquino falou, ou que Santo Agostinho falou, tá? E muito menos, por óbvio, aquilo que as escrituras falam. Ou seja, então, o direito é necessariamente aberto para o antigo, tá? Desde dos 10 mandamentos até a tradição mais recente da igreja. Se a gente for pensar em coisas, né, como a Imaculada Conceição de Maria, que é um dogma relativamente recente, é um dogma do século XIX. Tá? Então, nesse sentido. Mais alguma pergunta que vocês acharam aí, pessoal, para eu responder? Então tá bom, hoje tinha
Hoje tinha menos perguntas porque a gente acabou conversando bastante lá também com o professor Arno, né? Depois eu vou tentar entrar lá no Instagram para resolver, tá bom? Daí eu mando as respostas individual. Pessoal, era isso, né? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, né? Hoje foi uma sessão mais longa, daí durante a semana eu faço o sorteio dos livros, como eu prometi também, tá bom? Então era isso, semana que vem a gente tem o nosso último encontro, a gente vai estar discutindo esse livro aqui, tá? O Direito entre Poder e Ordenamento. Eu vou discutir alguns pontos específicos que eu acho mais importantes. É uma série de artigos traduzidos pelo professor Arno, então, portanto, trata de várias coisas, né? Então, a gente daí vai selecionar alguns pontos que faltaram do que não foi discutido nos 3 primeiros livros. Era isso, uma boa noite, até semana que vem.